Instrumento 145.001/2015, da relatoria desembargadora Cleuci. Fica retirado de pauta. O 11, apelação 137.547/2015, da minha relatoria. O 57, o agravo instrumento 102.040/2013, relatoria do desembargador Dirceu. E o 18 da pauta complementar, o embargos de declaração 4.229/2016, da desembargadora Cleuci. Pedido de preferência, desembargador Dirceu. É o 70 da pauta, é a apelação 167.506/2015 de Rondonópolis, apelante Guilherme Henrique Pestana e outros, e apelado Marcílio Alves de Carvalho. O pedido de preferência é pelo apelado Marcílio. É isso? Com sustentação oral? É que quem apela é o apelado, né? Eu estou desprovendo aqui, conforme já passei o voto. É o 70, é o embargo de terceira, alienação de bens após o julgamento da ação executiva, artigo 5932 do CPC, fraude de execução, comprovação, sentença mantida, recurso desprovido. O senhor ainda tem interesse em sustentação oral? Então, sentença, por unanimidade, desproveram o recurso. Desembargadora Cleuci. O senhor tem interesse na sustentação ainda? Tá. Pedido de preferência é o 66 da pauta. É o 66 da pauta, é a apelação 150.590 da comarca de Sinop. Apelante é o DF Deutsche Banco e apelante também Deise Tassiana Marchioro. E o pedido de preferência é pelo doutor Cláudio, que fala a sustentação em nome de Deise. Isso? Então, eu vou ler apenas a ementa, face ao fato que já disponibilizamos antecipadamente o nosso voto. E a minha ementa ficou assim: apelações cíveis, embargo à execução, cédula de produtor rural, inexigibilidade do título, averbação do cancelamento da cédula no cartório de registro de imóveis, ausência de averbação do endosso em momento anterior, ineficácia da transferência, honorários advocatícios, manutenção do quanto fixado, recursos desprovidos, ou seja, estou mantendo a sentença tal como lançada. Doutor Cláudio, pretende sustentação? Então, por unanimidade, desproveram os recursos. Pedido de preferência da minha relatoria é o 20 da pauta. É a apelação 139.238, Comarca Tangará da Serra. Apelante Sementes Nova Fronteira, apelado Banco da Amazônia. O pedido de preferência, doutor João Pedro, pelo Banco da Amazônia. É isso? Vou ler a ementa. Embargos de terceiro, penhora de bem pertencente ao mesmo grupo econômico da embargante, improcedência dos embargos, sentença mantida, desprovido. De acordo? Por unanimidade, desproveram o recurso.
Desembargador Dirceu, pedido de preferência é o 64 da pauta, apelação 111.308/2015, comarca da capital, apelantes, Serviços Registrais Notoriais e Unimed Cuiabá. O pedido, com sustentação oral também, o pedido de preferência é pela apelante Serviços Registrais. É isso? Ela trata-se de apelação civil interposta por serviços registrais e notariais do 7º ofício da capital contra a sentença proferida da ação de execução da obrigação de fazer, que tramitou pelo juiz da 8ª Vara Civil da comarca capital, movida em face de Unimed Cuiabá Cooperativo de Trabalho Médico, na qual o juiz ACO julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando a cooperativa a receber novos beneficiários, caso estes sejam o novo cônjuge ou filhos do titular, condenando-o ao pagamento de custos honorários convencionais no valor de R$1.000. O cartório primeiro corrente, em suas razões, folha 18689, alega que a resolução normativa 195 da ANS não vedou o ingresso do plano de saúde de novos funcionários titulares. Sustenta que se aplica ao caso em comento as regras do direito do consumidor. Aduz que os honorários convencionais foram fixados em valor baixo. Requer assim o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida, julgando totalmente procedente do seu pedido inicial e majorando valores honorários de sucumbência. Por sua vez, a cooperativa, segundo apelante, ataca a sentença prolatada, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de dilação probatória. Informa que tem obrigação de cumprir com o disposto na resolução da ANS, sustenta que os honorários comerciais foram fixados em valor excessivo. Requer, assim, a anulação da sentença atacada para ser acolhida a preliminar aventada. Sucessivamente, pugna pela reforma de decisão combatida, julgando improcedente o feito. Contra razões da segunda apelante foram 215 e 283. Contra a razão da primeira apelante foram 226 e 230, na qual sustenta a preliminar irregularidade da representação do curso, na representação do recurso. É o relatório. Eu concedo a palavra do outro advogado para a sustentação oral pelo prazo regimental que será anotado, consignando que o nosso regimento veda a leitura. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadora integrante desta Câmara, representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados, senhoras e senhores, represento aqui a apelante e também apelado, que é os Serviços Registrais e Notariais do 7º ofício desta capital, que celebrou com a cooperativa Unimed, nos idos de 2001, há mais de uma década, um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares para que os funcionários, os empregados do cartório, depois tivessem acesso ao plano de saúde, que é um plano de saúde Unimed Plus Enfermaria. No ano de 2010, ocorreram negativas de inclusão por parte da Unimed, seja de uma nova funcionária do cartório, seja de dependentes de uma das funcionárias já antigas. Então, a apelante interpôs a ação de obrigação de fazer para que todo e qualquer funcionário do cartório e seus dependentes pudessem ser incluídos no plano de saúde. À época, houve, por parte do juiz ACO, a concessão de uma liminar, né, e que entendeu, inclusive, que se envolve aqui o chamado bem maior, que é a vida, e foi, então, concedida a liminar para a inclusão da nova funcionária e também dos dependentes.
A sentença, no entanto, ela acolheu parcialmente o pedido da apelante, então autora, determinando que somente aqueles que são dependentes, cônjuges ou filhos de quem já estava no plano, de quem já era funcionário do cartório, poderia, assim, ser incluído, né, indeferindo o pedido com relação aos funcionários novos que o cartório venha a ter, né. Então, interpusemos o recurso de apelação, pedindo a reforma da sentença nesse tocante, sustentando e argumentando, comprovando nos autos, que essa resolução da normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não vedou a inclusão de novos funcionários das empresas que contratavam com plano de saúde. Muito pelo contrário, ela veio para fechar um ciclo, porque antes, aquelas empresas que tinham contrato com plano de saúde, elas faziam a inclusão de qualquer associado, de pessoas que tivessem, porventura, algum vínculo com a empresa, inclusive prestadores de serviço. Então, entendemos e comprovamos nos autos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela não vedou. Ela, inclusive, colocou essa restrição que só pode se tratar de pessoas com vínculo empregatícios para serem incluídos pelas empresas. É sabido que havia no nosso país uma certa prática, como eu expliquei nesse sentido, de que até prestadores de serviços das empresas eram incluídos no plano. Ainda consignamos, sustentamos com veemência que a apelada, no caso a Unimed, ela não pode vedar a assistência à saúde do consumidor, ferindo um contrato que foi celebrado há mais de uma década, desde o ano de 2001. As ações em serviço de saúde, elas são de relevância pública, isso nos é assegurado pela Constituição Federal, e mesmo quando fornecido o serviço de saúde pela iniciativa privada, ela se sujeita às normas, né, constitucionais, como se fosse, inclusive, um serviço prestado pelo Estado. Então, estamos também chamando a atenção, observando que há ainda aí também a incidência do direito do consumidor, não podendo as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar afrontar, né, também o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, nós sustentamos a majoração dos honorários, que então, na sentença, foram fixados em R$1.000, né, pelo tempo de tramitação, são 5 anos do processo até a sentença, houve um agravo de instrumento, houve recurso interposto, audiências, o que fizeram com que o trabalho empregado e também a natureza e a importância da causa ficasse em desequilíbrio com os honorários estipulados. Houve um recurso de apelação também por parte da Unimed, que, no entanto, pede que a sentença, né, seja integralmente reformada para que nem esses novos, no caso, a serem inclusos no plano como cônjuges e dependentes possam sê-lo. Nós, nas contrarrazões do recurso de apelação, estamos sustentando que não há nada que contrarie a norma da ANS, no sentido, inclusive, de que a norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vai fixar que os planos que não estiverem em acordo, que estiverem em desacordo, os contratos que estiverem em desacordo com as regras da ANS é que devem ser modificados. E aí a Unimed sustenta que o que estaria em desacordo com esse contrato em questão seria o fato, Excelência, de que
o pagamento deve ser feito pela empresa e não por cada um dos funcionários. Isso já é o que não ocorre no caso, porque o boleto de pagamento do plano de saúde é pago pela empresa e depois, então, já descontado, que é descontado dos funcionários. Ou seja, esse contrato, que mesmo ele sendo antigo, ele sempre, né, esteve de acordo com toda a regulamentação da Agência Nacional de Saúde. Né? Também sustentamos que não houve, ao contrário do que alegou lá preliminarmente a Unimed, nenhuma precipitação do magistrado no julgamento da lide, uma vez que a matéria posta em discussão, ela se trata exclusivamente de direito. A Unimed requereu que os honorários fossem diminuídos, né, e nós, inclusive, já que falamos defendendo a sua majoração. Essas são as razões que nos trazem, requerendo que a sentença, então, seja reformada para que todo e qualquer funcionário da apelante possa ser incluído, seja os filhos e cônjuges dependentes de quem já está no plano, sejam os novos funcionários, ou seja, cumprindo a resolução da ANS no tocante a que tem que ter vínculo empregatício com a empresa. Obrigada. Um voto. A matéria é singela, conforme for explanada pela nova advogada. A preliminar orçamento de defesa eu estou refutando, mesmo porque a matéria é basicamente direito, é discussão, inclusive, do texto legal. A segunda preliminar irregular de representação também da mesma forma, que é uma preliminar que pode ser corrigida a qualquer momento, eventual de representação, que não levaria à extinção do processo, de modo que estou rejeitando. No mérito, a alegação cite a isso. Eu talvez possa explicar melhor que ler aqui o voto. O artigo 26 da Resolução 95 dispõe que os novos contratos não poderão, só poderá ser admitido nos contratos antigos a entrada de novos cônjuges ou companheiros ou filhos, e não outros funcionários. E a Unimed notificou o cartório dizendo: nós temos um contrato, então esse contrato tem que ser modificado em razão da norma da ANS. Ela sustenta que a norma da ANS não se aplica, porque é a lei e tal. Mas acontece que a própria lei autoriza a ANS a regulamentar os planos de saúde, a regulamentar tudo e intervir por disposição legal, que está citada aqui, no meu voto, por onde os paros já leram. Né? E segundo aspecto, eu estou citando aqui, com base nesse aspecto, não há inconstitucionalidade, não há legalidade, e vários tribunais têm seguido essa orientação. O Tribunal de Mato Grosso, desembargador Amarilson, tem um voto nesse sentido, Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de São Paulo, que eu estou citando aqui no meu voto, e estou dizendo que a ANS pode regulamentar, que não é ilegal, está dentro da norma que só novos cônjuges ou filhos que poderão ser inclusos nesse plano de saúde com contrato antigo. E que, se for feito, para novos funcionários, tem que ser feito novos planos. E com relação aos honorários, ambos se resignam. O cartório pede para aumentar e a outra parte, a Unimed, pede para diminuir. De modo que o valor foi fixado em R$1.000, a ação é realmente singela, e eu estou mantendo tudo, desprovendo ambos os recursos. Com esses fundamentos e talvez melhor esclarecido no voto. Vereador Cleuci, nós já temos julgados, inclusive desta Câmara, nesse mesmo sentido, com outras empresas, então estou de pleno acordo. Por unanimidade, desproveram os recursos. Desembargadora Cleuci, pedido de preferência, também por sustentação oral, 63 da pauta, é a apelação 7.534/2015, com marca de Nova Chavantina. Apelante Francisco Machado e apelado Tomico Assunta e município de Nova Chavantina. Eu vou pedir de preferência pelo... Não. Aqui.
Aqui está como do recorrente, o pedido de preferência é pelo Francisco? Pelo Francisco? Francisco Machado da Silva. Igreja, Câmara. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Francisco Machado da Silva Filho, Maria de Fátima Nunes Leal e Silva e Francisco Machado da Silva, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Chavantina, que julgou procedente ação de nulidade de ato jurídico cumulado com adjudicação compulsória, proposta por Tomico Assunta Moriniche, declarando nulo título de propriedade número 3.945, determinando, por conseguinte, a expedição de titularidade pelo município de Nova Chavantina ao senhor Francisco Machado da Silva Filho, para que este outorgue escritura de compra e venda à apelada Tomico, determinando subsidiariamente a adjudicação compulsória em favor desta. Os apelantes arguem a ocorrência de prescrição com base no artigo 205 do Código Civil. Suscitam fraude dos documentos acostados aos autos por trazer informações controvertidas e assinaturas não reconhecidas pelas partes, a qual não for objeto de análise do magistrado Acor, que deixou de determinar a realização de exame grafotécnico. Argumentam a nulidade do contrato acostado às folhas 26 e 28 e, consequentemente, a inexistência de titularidade do imóvel em nome do senhor Francisco Machado da Silva Filho, uma vez que mencionado instrumento fora celebrado com Rafaela Rodrigues Araújo, que era absolutamente incapaz à época da contratação e não estava representada por seus responsáveis legais. Questionam ainda a legalidade do aludido ajuste, considerando que não preencheu os requisitos formais como assinatura de testemunhas e reconhecimento de firma extemporânea, ausência discriminada da forma de pagamento. Aduzem que a apelada não possui legitimidade para exigir o cumprimento do mencionado contrato, que está às folhas 26 e 28, a 28, considerando que essa não figurou como parte no negócio. Afirmam que a apelada comprou um imóvel, mas se beneficiou de 2 lotes. Asseveram que o contrato, constante as folhas 112 e 113, foi celebrado entre Edgar Honorato de Souza e a senhora Lucilma Rodrigues da Costa, com a senhora Maria de Fátima Nunes Leal e Silva, em 17 de novembro de 2001, mas que somente foi transferido em 2008, uma vez que as partes não tinham recursos financeiros para arcar com as despesas de transferência. Alegam que as provas, em especial os depoimentos colhidos no processo, confirmam a legalidade do contrato retromencionado e desconstituem os demais contratos apresentados. Pugnam pela inversão de sucumbência e pela condenação em litigância de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente. É o relatório. Eu concedo a palavra ao doutor advogado para sua sustentação oral, pelo prazo regimental e consignando que o regimento nosso veda a leitura. Nobres julgadores, senhor presidente, em nome do qual cumprimento Vossas Excelências, senhor relator, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar a douta procuradora, os serventuários desta casa, bem como meus colegas advogados e todos presentes. Nobres julgadores, a razão do inconformismo da sentença de piso proferida pelo juiz de 1º grau é principalmente na tentativa de anular um ato jurídico que consideramos perfeito e chancelado pelo juiz Acor. Como foi lido no relatório, em 2001, os apelantes adquiriram um imóvel e, por esse imóvel, permita-me ler os valores do pagamento, que foi R$25 mil. É pago uma entrada no valor de 3 mil, um veículo no valor de 15 mil,
12 parcelas de R$ 583, descrito nos contratos dos autos de folha 112 e 113, com firma reconhecida até das testemunhas. Em 2008, transferiu a propriedade conforme a matrícula das páginas 97 e 98. Considerando, então, o negócio jurídico perfeito e acabado. Estranhamente, a apelada induziu o juiz de piso a erro, uma vez que juntou um contrato de compra e venda assinado no ano de 2000 e reconhecido a firma apenas no ano de 2006, da filha do possuidor, ou seja, a senhora Rafaela, que à época em que supostamente assinou o contrato tinha 15 anos de idade. Absolutamente incapaz, se é que assinou. Em declaração às folhas 66, retificada em juízo, já com a maioridade, a Rafaela afirmou que nunca assinou o presente instrumento e que nunca foi possuidora também do imóvel objeto dessa lide. Repite-se, em juízo sob juramento, a senhora Rafaela, ela afirmou categoricamente que não assinou o contrato objeto dessa transação desses imóveis. Ora, excelência, os contratos supostamente firmados entre apelante Francisco Filho e então a menor Rafaela teria sido firmado em 25/8/2000, sendo que a apelada só procurou o judiciário para pleitear hipotético direito no mês de setembro do ano de 2011. Ou seja, 11 anos e um mês após a assinatura do contrato. Com tudo isso, o juiz Acol considerou o pleito inicial, ignorando a data constante dos contratos de folha dos autos 26 e 28. A apelada data vênia insiste que o negócio teria ocorrido em 2006. Todavia, se observar lá na cláusula do contrato, na cláusula 6ª, lá o vendedor fica responsável pelo pagamento de tributos do imóvel até o ano de 2000. Está nas folhas 27 dos autos. Como então a data de 25/8/2000 foi incerta de forma errônea, é nítida a prescrição. Mais uma vez peço vênia, mas o contrato em que a apelada norteia toda a sua pretensão é descaradamente falso e nulo. Como data Márcia Vênia. Seria cômico, excelência, se não fosse trágico, um negócio cheio de vício anular um negócio jurídico perfeito. Por outro norte, a apelada nunca teve nenhuma relação contratual com os apelantes, os possuidores e proprietários de imóveis objeto dessa lide. Jamais poderia pleitear suposto direito alheio. Não junta nos autos nenhum recibo de pagamento dos 80 mil, então, negociado no hora, então, imóvel, mas simplesmente junta o contrato já explicitado e já esgotado tanto na contestação como no recurso e agora nessa sustentação. É o único documento que firma e que tenta criar um liame ou um ato jurídico em fazer com que os apelantes e apelado, então, formem uma relação contratual, que na verdade não existiu. A sentença deve ser reformada. Por quê? Porque, em primeiro grau, o juiz ele deixou de observar alguns princípios. Entre eles, aliás, alguns pedidos dos apelados, ou o requerente à época. Um deles é que, se eu não me engano, na página de número 167 da sentença, o juiz assim sentencia, abre aspas, quanto à alegação de que a assinatura constante no contrato não é sua, essa não restou demonstrado, uma vez que não foram requerido perícia grafotécnica. Está disposto nas folhas 167 e no parágrafo 2º, só para facilitar. Mas se nós observarmos nas folhas 45 a 51, especialmente nas folhas 51, lá está pedindo
o pedido de perícia, porque as assinaturas, a grosso modo, já dá para observar que elas não são as mesmas. Pode até parecer, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então, confrontando a assinatura oposta do contrato de folhas 26 e 28, com a declaração de folhas 66, notaremos até alguma semelhança, mas é nítido que não são iguais. Por isso, foi requisitado perícia grafotécnica, mas essa não foi deferida e nem, excelência, pasmem, indeferida para, no momento oportuno, os apelantes optar pela controvérsia. Houve nítido cerceamento de defesa. É por isso que nós insistimos que essa sentença ela merece ser reformada. Como dito anteriormente, o contrato primeiro foi firmado em 2000 e somente em 2006 foi reconhecido firma. E reconhecido firma só da adquirente. O vendedor não reconheceu firma. E se observar nos documentos, o ano da assinatura do contrato de 2001 e o reconhecimento de 2006. Outro fato relevante deveria ser observado: a apelada apresentou o espelho de registro computador para tentar provar que então a menor Rafaela era proprietária dos imóveis demandados. Ocorre que o título de propriedade pertencia ao município de Nova Chavantina, à prefeitura, e nunca pertenceu a Rafaela. Ocorre que o título de propriedade sempre pertenceu à prefeitura. E isso até o ano de 2008. Depois do registro do imóvel aos apelantes, daí para cá, então tem dois... nessa cadeia dominial, vem da prefeitura para os apelantes. Repita-se, mesmo o contrato supostamente firmado entre o apelante, Francisco Filho, e a então menor Rafaela, teria sido firmado em 25/8/2000. E apelado só procurou judiciário para pleitear hipoteca de direito em 27/9/2011. E isso, excelências, depois de 11 anos e um mês. Contudo, o juiz ACU considerou o pleito inicial, ignorando a data constante das folhas repise 26/28. Concluindo, mais uma vez eu peço vênia, mas o contrato em que a apelada norteia toda a sua pretensão, ele não pode prosperar. Nós consideramos ele falso, nulo, prescrito. Mas nada disso foi observado na sentença. Portanto, deve ser ao todo reformada a sentença no piso dos moldes dos pedidos do presente recurso de apelação. E essa era a nossa fala. Voto. Igreja, Câmara. Senhor advogado, ressai dos autos que a apelada Tomiko Assunta Morinishi propôs a presente ação contra os apelantes em razão de não ter conseguido efetuar a transferência do imóvel adquirido de Francisco Machado da Silva Filho, primeiro apelante. Uma vez que seus genitores, segundo e terceiro apelantes, efetuaram outorga do imóvel em seu nome para frustrar o negócio pactuado entre a apelante Tomiko e o Francisco Filho. Realizada a instrução processual, sobreveio sentença, ato ora vergastado, que julgou procedente a ação, declarando nulo título de propriedade 3.945, determinando, por conseguinte, a expedição da titularidade do imóvel pelo município de Nova Chavantina, primeiro ao senhor Francisco Machado da Silva, para que este, por sua vez, outorgue escritura de compra e venda à apelada Tomiko, e subsidiariamente, caso não realizada a outorga, a adjudicação compulsória em favor de Tomiko. Face a essa decisão, os apelantes se insurgem nessa instância. Pois bem, considerando a complexidade da causa, cumpre tecer um prévio esclarecimento sobre os fatos, para melhor compreensão e fundamentos doravante lançado. Vislumbra-se dos autos que Bruna Keiko Ataquetama, filha da apelada Tomiko, e Francisco Machado da Silva, que é o primeiro apelante, eram casados. E que, em 2004, Bruna vendeu um imóvel residencial que possuía para montar uma empresa de motocicletas,
com o intuito de o primeiro apelante administrá-lo. Como não obtiveram êxito no negócio, sendo contraídas diversas dívidas em razão deste comércio, Bruna vendeu os ativos da empresa ao seu cônjuge, ou seja, ao Francisco Machado da Silva Filho, e ao tio dele, cujo pagamento, de sua parte, se daria pela transferência do imóvel localizado na Avenida Mestre Venâncio de Oliveira, número 855, bairro Centro, no município de Nova Chavantina. Para a formalização dessa negociação, o casal acordou que, para facilitar o registro e transferência do imóvel, ao invés do imóvel ser passado diretamente em nome de Bruna, seria outorgado a sua mãe, Tomiko Assunta Morishima, ora apelada, uma vez que a época dos fatos, dado as complicações financeiras em que o casal se envolveu por conta da má administração do comércio, o casal se mudou para o Japão. E por essa razão que a outorga se daria em nome da senhora Tomiko. Assim, fora celebrado em 20 de janeiro de 2006 o contrato de compra e venda, que está às folhas 35, entre Francisco Machado da Silva Filho, primeiro apelante, e a dona Tomiko, segunda a apelada. Entretanto, quando a apelada for executar o referido contrato, porque foi firmado em 20 de janeiro de 2006 esse contrato, e em seguida o casal viajou para o Japão. Quando a Tomiko foi executar o contrato celebrado com seu genro, constatou que este imóvel estava com outorga de escritura em nome de Maria de Fátima Nunes Leal e Silva e Francisco Machado da Silva, que é a segunda e o terceiro apelante, que são os pais do Francisco Machado da Silva Filho. Intentada demanda judicial para subsidiar seu direito, Tomiko apresentou o contrato de compra e venda celebrado entre Rafaela Rodrigues Araújo e o senhor Francisco Machado da Silva Filho, que demonstrava ser ele o possuidor do imóvel à época da negociação. Então, ele transferiu para a dona Tomiko, né, com base nesse contrato que ele comprovou que adquiriu o imóvel da Rafaela Rodrigues Araújo. E ela foi executar isso aí. Em contrapartida, os apelantes apresentaram contrato de compra e venda celebrada entre Edgar Honorato da Silva e Lucilma Rodrigues da Costa, com a senhora Maria de Fátima Nunes Leal e Silva e o Francisco Machado da Silva, pai do genro da dona Tomiko. Do mesmo modo, o município de Nova Chavantina, que figura no polo passivo da ação, trouxe, entre outros documentos, o título de propriedade número 3.945, que está às folhas 92, emitido pelo município ao senhor Francisco Machado da Silva, pai do genro da dona Tomiko, no qual consta a outorga do lote de número 14, quadra 32A, bairro Centro, na cidade de Nova Chavantina. Contextualizados os fatos, passa a análise do recurso. Quanto à aventada prescrição com base no prazo de 10 anos estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, verifico que tal alegação não merece prosperar, uma vez que o contrato, que está às folhas 26 e 28, não é objeto principal da presente ação. O instrumento, ora discutido, está acostado às folhas 35, e este fora celebrado em 2006, e a ação proposta em 2011, portanto, dentro do prazo prescricional. O cerne dos demais questionamentos recaem sobre a matéria do direito das partes, ou seja, as provas constituídas nos autos. Aí eu trago lição de Cássio Scarpinelli, que nos traz ensinamento sobre as provas discutidas. Como eu já antecipei o meu voto, eu peço dispensa da leitura.
prossigo eu dizendo que, no que pertine à validade do contrato, folhas 26 e 28, celebrado entre Rafaela Rodrigues Araújo e Francisco Machado da Silva Filho, os apelantes alegam que o instrumento é ilegal, uma vez que Rafaela e Francisco negam a existência de qualquer negociação entre eles e que o contrato é nulo porque ela era menor de idade na data da celebração. Sobre a negativa de ajuste entre as partes, consta as folhas 66 uma declaração de Rafaela Rodrigues Honorato de Souza, na qual se qualifica como portadora de CPF, número aqui que eu esclareço, afirmando que se chama Rafaela Rodrigues Araújo e que não vendeu o imóvel objeto da lide ao senhor Francisco Machado da Silva Filho, uma vez que era menor de idade à época da venda e não era proprietária do bem. Não obstante essa declaração, inexiste nos autos qualquer documento que corrobore a alegada mudança de nome. Ademais, consta nos documentos pessoais da declarante, as folhas 66 e 68, CPF com número diverso. E também diverso do que consta daquele contrato de compra e venda. Desse modo, embora questione a validade do mencionado instrumento, as partes não comprovaram que a Rafaela Rodrigues Honorato de Souza, que prestou testemunho no processo, trata-se da mesma pessoa de Rafaela Rodrigues Araújo, que assinou o contrato de folhas 26 a 28. Portanto, a alegação de nulidade absoluta decorrente da suposta menoridade não restou demonstrada nos autos. Dessa forma, o depoimento prestado em juízo, no sentido de que não era proprietária, não pôde ser confirmado ante a impossibilidade de se verificar a exatidão de identidade das partes. No que se refere à validade das provas que subsidiaram o direito da apelada, verifica-se que, além do contrato de folhas 26 e 28, em nome do primeiro apelante, Francisco Filho, e Rafaela Rodrigues Araújo, foi juntado pelo próprio município de Nova Chavantina documentos que apontam ser esta a possuidora do imóvel objeto da ação, ao tempo da contratação. Corroborando com a inicial, Hamilton Garcia Sport, que figurou como testemunha no contrato, as folhas 35 diz que, abro aspas, na época esse imóvel foi passado para a dona Assunta, como é conhecida a dona Tomico, que é Tomico Assunta. Eu sei porque na época a dona Bruna trabalhava com a gente. Eu era diretor de escola municipal e ela era minha coordenadora. E todo o assunto dos dois, eu sou o sabedor. Dos dois, entre Bruna e o marido dela, que é Francisco Filho. Eu sou o sabedor. Então, assim, ela vendeu um sobrado que ela tinha perto do ginásio municipal para comprar essa loja. Que eles tinham uma loja que era do cunhado do Francisco, de motos. Então, como eles estavam com dificuldades financeiras, ela trabalhava como coordenadora comigo. Como eles estavam com dificuldades, eles foram para o Japão. Para ir para o Japão, como ela comprou a loja com dinheiro da casa, então o que foi feito? Para ela não ficar no prejuízo, ele passou imóvel para a mãe dela, que é a dona Tomico, para eles irem para o Japão, que é esse o contrato que assinei. No mesmo sentido é a testemunha Wagner da Silva Passos, que afirmou em juízo que trabalhou para o casal Bruno e Francisco Filho na loja Keyama Motos e soube que havia sido vendido um bem no qual, na somatória, ficaria 99% da loja em nome de Bruna e 1% em nome do administrador, que é o Francisco Filho. De outro modo, o senhor Edgar Honorato de Souza afirmou que sempre foi possuidor de imóvel objeto de negócio e que sua filha Rafaela Honorato de Souza nunca foi a titular. Entretanto, após ser indagado em audiência sobre os documentos que estão as folhas 30 a 33, onde consta o nome de Rafaela como possuidora do imóvel, o senhor Edgar disse: sim, não é uma coisa que para mim não teria por que falar mais.
Por isso, aí na época era da minha filha, isso aí, foi para ela, e ela era menor, foi vendido e passado para o nome dela, isso aí. Já Rafaela Norato de Souza afirmou que o imóvel sempre foi de seu pai, o Edgar. E ao ser indagada sobre o mencionado documento, que está às folhas 30 e 33, a 33, se limitou a dizer que não sabia explicar o porquê do imóvel estar cadastrado em seu nome. Analisando-se os diversos documentos apresentados pelas partes, verifico que o título de propriedade emitido pelo município está outorgado apenas em nome de Francisco Machado da Silva. Por sua vez, o contrato de compra e venda de folhas 112 a 113, que em tese subsidiaria a posse do bem, tem como comprador apenas Maria de Fátima Leal e Silva. E as testemunhas dos apelantes afirmam que ambos eram possuidores do imóvel, ou seja, nenhuma das provas são convergentes. Ademais disso, com relação à validade do contrato 112-113, celebrado em 7 de novembro de 2001, entre Honorato Edgar de Souza, Lucilma Rodrigues da Costa, vendedoras, e Maria de Fátima Nunes Leal, compradora, nota-se que o nome da compradora, na qualificação das partes, é diferente do subscrito na assinatura do contrato, cuja identificação da compradora está no nome de Maria Ferreira de Oliveira. Não bastante isso, o carimbo de reconhecimento de firma posto às folhas 113 consta o nome de Lucilma Ferreira de Oliveira, ou seja, uma mescla do prenome da vendedora com o sobrenome da compradora que assinou o contrato e não figura no processo. Assim, não há como dar validade a este instrumento eivado de vícios notórios. Portanto, considerando o arsenal probatório, concluo que os documentos de folhas 30 a 33, bem como os de folhas 101, demonstram que Rafaela Rodrigues Araújo era possuidora do imóvel à época dos fatos, que o contrato de compra e venda, acostado às folhas 26 a 28, possui firma das partes reconhecida em cartório, apontando, de fato, a venda do bem ao senhor Francisco Machado da Silva, que o contrato de folhas 35, também com firma das partes reconhecida em cartório, revela a venda do imóvel a Tomiko Assunta Morinichi. O contrato social da loja de motos, que está às folhas 20 a 24, demonstra que Bruna, filha da dona Tomiko, era sócia majoritária da empresa e Francisco Machado da Silva Filho era sócio administrador, bem como os depoimentos colhidos em juízo e consignados nesse voto corroboram com os fatos narrados na inicial. Por fim, no que se refere ao questionamento de que a apelada comprou um lote e quer se beneficiar de um imóvel composto por 2 lotes, denota-se do contrato que o imóvel objeto da ação trata-se do situado Avenida Mestre Venâncio Oliveira, número 855, bairro Centro, no município de Nova Chavantina, que está às folhas 35. Já no contrato de folhas 26, resta esclarecido que o imóvel situado neste endereço é composto dos lotes 14 e 15 da quadra 32A, totalizando 600 metros quadrados, sendo que o lote 14 possui uma construção em alvenaria com área de 244,26 metros quadrados. Posto isso, a apelada constituiu seu direito em juízo, contudo, os apelantes não se desincumbiram do seu dever de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito daquela, razão pela qual não há reparos a ser feito na decisão de primeira instância. Aqui eu colaciono jurisprudências do nosso tribunal e também do nosso tribunal. Para, ao final, fechar dizendo que, ante o exposto, eu conheço dos recursos, mas nego provimento para manter incólume a sentença vergastadas. É como eu voto. Eu fiz a revisão, cheguei à mesma conclusão. Desembargador Dirceu? De acordo.
por unanimidade, desproveram o recurso. Há alguma preferência aí no plenário, não? Então eu passo aos meus. Eu li, estou de acordo com todos. Da pauta, apelação 95.159. Recurso apresentado por Arino, desprovido, e do banco provido parcialmente. O 2 é o 101.275, provido parcialmente, ambos. 3, 115.220, desprovido. 117.572, desprovido. 119.736, provido parcialmente. 6, 126.181, provido parcialmente, e o de Alzira, e desprovido o de Adalto. 7, 134.228, provido parcialmente o do Silvio e desprovido do Modelo. 8, 135.875, provido. 9, 135.920, desprovido. 10, 135.990, provido parcialmente. 12, 137.612, desprovidos. 13, 137.664, desprovido. 14, 138.309, desprovido. 15, 138.333, desprovido. 16, 138.388, desprovido. 17, 138.425, desprovido de Daniele e provido parcialmente o do banco. 18, 138.426, desprovido. 19, 139.200, provido. 21, 139.298, desprovido. 22, 141.904, desprovidos. 23, 141.999, desprovido. 24, 142.905, desprovido. 142.924, provido parcialmente.
26 da pauta, 144, 577, desprovido. 27, 145, 469, desprovido. 28, 147, 239, desprovido. 29, 147, 309, desprovido. 30, 148 e 37, desprovido. 31, 148, 062, provido parcialmente. 32, 148, 068, desprovido. Os meus já foram. Vereador Cleuci, estou pedindo para adiar o 11 da pauta complementar, o embargo de declaração 174.117/2015 da sua relatoria, porque eu consumo o primeiro vogal, só que eu já dei lá, é um embargo, lá no processo, eu já me dei por suspeito por foro íntimo, certo? Então aqui, como ele está na pauta, eu estou constando, então eu estou pedindo para adiar, para fazer a convocação de outro membro para a semana que vem, certo? É o 11 da complementar. Vereador Dirceu. Bom, mandei cópia também, vou ler o resultado. O 36 é desprovido, é parcialmente conhecido, desprovido, tá? O 37 Pera lá. Não, o 36 é o regimental. É só um, né? É um agravo. Conhecido parcialmente desprovido. O 37 é um regimental também desprovido. O 39, não conhecido. O 42, parcialmente conhecido e desprovido. O 44, desprovido. O 45, desprovido. O 46, desprovido. 47, desprovido. 48, não conhecido. 49, desprovido. 50, desprovido. 53, desprovido. 54, desprovido. 55, desprovido. 56, desprovido. 61, desprovido. 62, parcialmente provido. 65, provido. 69, desprovido. 72, desprovido. 73, desprovido. 74, também desprovido. 75. 65? Então, passei para trolei aqui, espera lá. Fazer aquela pergunta que eu faço formalmente. Há alguma mudança de parecer? Então, ratificado de parecer de todos, né? Então está combinado. O 65 é desprovido de acordo com... Deixa eu ver o parecer. Parecer... É desprovido. Aliás, é provido 65, tá? É provido. Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, Luperce do Nascimento Francisco, que não deveria ser parte na lei de recurso provido, tá certo? Condenação de honorários advocatícios, descabimento, ausência de pretensão resistida, autarquia que não deveria ser parte na lide. Então está de acordo. Pois é. Mas é advogado, tem que montar uma escolinha de direito na capital. Pós-graduação para aprender que coisa julgada não tem honorário. Operação civil e tal. Recurso conhecido em parte e nessa desprovido, 75, tá? O 76, provido.
O 77, desprovido. Embargo declaratório, desprovido. O 79 também. O 82, aliás, desprovido. 10 da pauta complementar, Mangueira, provido. Assim encerra os meus votos. Só com relação ao 34, desembargador Crossi, assim como 25, desembargador Carlos, eu estou fazendo estudo ainda, porque eu tenho entendimento, nós tínhamos entendimento nessa Câmara, de que realmente o agricultor é produtor rural. Então, ainda que esse entendimento não interfira no voto, porque eu, por razões diversas, eu concordo com o voto do 34, concordo com o voto, só não concordo, só ainda estou em dúvida com relação, deixo registrada a minha preocupação com relação ao produtor rural, se ele é ou não consumidor. Vamos fazer um estudo melhor, mas mesmo porque a prova tem que ser produzida, mesmo que ele seja produtor, a outra parte pode produzir o contrário, ali é só uma antecipação de tutela, que eu entendo que não há verossimilhança, não é prova inequívoca ainda, e por esses fundamentos é que eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então, da mesma forma do vereador Carlos. De acordo, né? O 34, estou de acordo com todos. Só ressalvando esse posicionamento por hora. Por hora, que não é um posicionamento. Não tem um posicionamento. Definitivo. Então Vou fazer um estudo melhor sobre isso. Okay. Mas ressalvo isso, que não estou nem olhando esse lado. 33 é o agravo regimental número 183, 401, 2015, da comarca de Barra do Garças. Desprovido. 34 é o agravo regimental número 6.774, 2016, da comarca da capital. Desprovido. E aí que registre-se a unanimidade, né, porque o desembargador disseu, até concluir o seu estudo, Vossa Excelência acompanha. 35, agravo regimental número 11.726, 2016, da comarca de Lucas do Rio Verde, desprovido. 38, agravo regimental número 6.766, 2016, da comarca de Sinop, desprovido. 40, agravo regimental número 5.912, 2016, de Várzea Grande, desprovido. 41, também agravo regimental 5.911, 2016, da comarca de Várzea Grande, desprovido. 43 é o regimental 11.543, 2016, Tangará da Serra, desprovido. 51, regimental 9.103, 2016, a comarca da capital, desprovido. 52, regimental número 13.279, 2016, da comarca da capital, parcialmente provido. E aqui é apenas para determinar que os juros moratórios sejam capitalizados com a periodicidade, né, anual, sejam cobrados, capitalizados anualmente. Agravo de instrumento 10.245, 2015, da comarca de Sinop. Aqui tem a preliminar instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, que eu estou rejeitando. E no mérito desprovento. 59, agravo de instrumento 140.162, 2015, da comarca de Juara, desprovido. 67, apelação 152.345, 2015, da comarca da capital. Existem aqui as preliminares de ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa, que eu estou rejeitando. No mérito, recurso parcialmente provido. 68. Apelação número 159.612, 2015, da comarca de Água Boa, desprovido. 71. Apelação número 167.565, 2015, da comarca de Sinop. Primeiro apelo, que é de Luiz Antônio Rosa Fiel, e ao segundo apelo, que é o adesivo de Ricardo Aloysio Schneider, os dois conhecidos e ambos desprovidos. 78, embargo de declaração, 182.870, 2015, da comarca de Sorriso, rejeitado. O 80, embargo de declaração.
O 81 também. O 80 eu não estou conhecendo por ausência de requisitos de admissibilidade previsto no artigo 536 do CPC. E o 81 eu estou rejeitando. Agora a pauta complementar. Número 1 é o regimental número 11.779/2015 da comarca de Alta Floresta, desprovido. O 2, regimental 19.813/2016 da comarca de Primavera do Leste, desprovido. O 3, regimental número 5.645/2016 da comarca da Capital, desprovido. O 4, regimental número 11.521/2016 da comarca da Capital, desprovido. O 5, agravo regimental número 7.015/2016 da comarca de Tangará da Serra, desprovido. O 6 é o regimental número 6.917/2016 da comarca de Alta Floresta, desprovido. O 7, regimental 7.871/2016 da comarca da Capital, desprovido. O 8 é o agravo regimental número 15.078/2016 da comarca de Barra do Garças, desprovido. O 9, regimental 11.603/2016 da comarca de Rondonópolis, desprovido. O 11, embargos declaração, rejeitado. O 12, também embargos declaração. Exatamente, desculpa, apaga, desconsidera. Então, o 11 foi adiado, né? Retirado. É? O 11, retirada de pau. Adiado por uma sessão, né? O 12, embargos de declaração 171.175/2015. Foram acolhidos. Aqui é a questão seguinte, as duas partes, ocorreram 2 embargos de declaração, que eu estou anulando o acórdão, né? Estou anulando o acórdão, determinando a intimação do embargante para apresentar contraminutas no embargo de declaração de número 119.203/2015. O 13, embargos de declaração 178.389/2015, Tangará da Serra, rejeitado. O 14, embargo de declaração. O 15 também. E ambos foram rejeitados. O 16, embargo de declaração, e é o 6.507/2016 de Rondonópolis, que eu estou acolhendo para sanar erro material. O 17 é embargo de declaração, que foi rejeitado. E assim encerra minha participação. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, por encerrada a sessão.